Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseiro, eu sou o professor Tiago Gomes, a pedido aí do Felipe, um inscrito do canal, eu vou estar resolvendo agora a prova de Artífice de Obras e Serviços Públicos, foi a prova objetiva para a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, realizado pela banca Fundação Vunesp. As questões de matemática, elas começam aqui na número 11, partida número 11. Então vamos lá. Primeira questão aí, ele quer basicamente que a gente faça a divisão entre o número de habitantes, que é esse aqui, pelo número de bairros e que é o valor aproximado. Então nós vamos fazer essa divisão 1.196.500, né? Então 196.500 dividido por 132. Só que ele quer aqui o valor aproximado, então ele já sabe que não vai dar exato. Uma dica que eu quero te dar é o seguinte: toda vez que você tiver uma questão de divisão, você vai olhar os resultados primeiro. Então, todas as alternativas aqui começam com 1. Então, o primeiro valor que você vai colocar na tua divisão, com certeza tem que ser o 1. Então, você vai ter aqui 132, 6 menos 2, 4, 9 menos 3, 6. Vai descer o 5. Qual que é o próximo valor? O próximo valor, seguindo a mesma lógica, todo mundo é 4. Então, o meu valor aqui também tem que ser 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Vamos fazer essa subtração aqui. 5 menos 8 não dá. Então, você vai pedir um emprestado no 4. O 4 vai passar a ser 3 e você vai ficar com 15. 15 menos 8, 7. 3 menos 2, 1. E 6 menos 5, 1. Agora você tem 117. Vai descer aqui o primeiro zero. Toda vez que descer o zero, marca que você já desceu, para você não confundir e descer duas vezes o zero. Agora, o próximo número aqui, nós temos valores entre 7 e 9. Ou pode ser 7, ou 8, ou 9. Eu vou tentar aqui o 8, tá? 8 vezes 132. Então, 8 vezes 2 dá 16. Vai 1. 8 vezes 3, 24. Com 1, 25. Vai o 2. 8 vezes 1, 8. Com 2, 10. Bom, deu um número bem próximo aí. Então, vamos fazer essa continha para ver se dá certo. O 7 vai emprestar 1 aqui, vai ficar 10 menos 6, 4. 6 menos 5, 1. 1 menos 0, 1. E 1 menos 1, 0. Então, nós temos aí 114. Vamos descer o próximo zero. Descendo aqui, vai ser 8 novamente. 8 vai dar 1056. Como nós já temos as 4 casas que ele utilizou na prova, já podemos marcar aqui a alternativa correta, a letra C. Então, essa é a forma de você fazer a tua divisão de forma correta e rápida na hora da prova. Agora vamos fazer a questão 12. A questão 12 vai envolver aqui o conhecimento de frações. Então, deixa eu só organizar aqui certinho. Beleza. Um pintor precisa pintar uma parede retangular e uniforme de 5 metros de comprimento por 3,6 de altura. Então, ele já me deu a dimensão aqui da parede. É 5 metros por 3,6. Tá? Após ter pintado 12 metros quadrados significa a área. Então, vamos calcular essa área aqui. A área vai ser 5 vezes 3,6. 5 vezes 3,6 dá 18. Vou fazer aqui do lado, tá? 3,6 vezes 5 vezes 6, 30. Põe o 0 e vai ao 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Como tem uma vírgula, 18. Então, a nossa parede tem 18 metros quadrados. Ele já pintou 12. Aí ele pergunta: desta forma, falta pintar da parede. Só que os resultados estão na forma de fração. Dos 18, ele já pintou 12. Então, falta pintar 6. Só que falta pintar 6 metros quadrados. De quantos metros quadrados? De 18 metros quadrados. Então, falta-se ainda pintar um terço, né? 6 dividido por 6 dá 1. E 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, nós temos aí a alternativa correta também, letra C. Falta pintar um terço da parede. Então, a gente poderia fazer um desenho também aqui, rapidinho, ver esse valor. 6 metros, depois mais 6 dá 12. Quanto é que falta pintar? Falta pintar 6. Então, falta pintar um terço do total. Questão 13. Para fazer a instalação elétrica de um galpão, um eletricista gastou 75% de um rolo de 160 metros de fio.
Então, você já pode calcular aqui quanto que é 75% de 160. 0 vai com 0, tá? Aqui você pode multiplicar e depois dividir. Eu vou fazer de forma diferente, tá? Eu vou usar simplificação aqui para evitar fazer multiplicação com números grandes. Então, eu vou dividir esse 16 por 10, só que vai ficar assim, ó, por 2, na verdade. Vou simplificar por 2. 16 por 2 dá 8, tá? E 10 por 2 dá 5. Aí agora eu vou dividir o 75 por 5, dá 15. 15 vezes 8, 120, tá? Essa é uma das formas de fazer. Você pode multiplicar 75 vezes 16 e dividir por 10, que vai dar a mesma coisa, tá certo? Se você fizer aqui, ó, 75 vezes 16. 6 vezes 5, 30, vai o 3. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. 1 vezes 5 e 1 vezes 7. 0, 0 vai 1. Aqui vai dar 5 com 7. Vai dar 12, deu 1.200. Então, se eu pegar aqui o caminho de fazer 75 vezes 16 dividido por 10, eu vou ficar com 1.200 dividido por 10, que também vai dar os 120. São só métodos, tá? É a forma que você vai fazer aí, você que vai escolher. Depois ele diz o seguinte: do restante, ele gastou metade para iluminar a parte externa do galpão. Então, o cara tinha o seguinte: ele tinha 160 metros. Gastou 120 metros na primeira parte aqui para fazer a instalação elétrica. Então, só ficou 40 metros. Desses 40, o que ele fez? Ele pegou 20, que é a metade para iluminar. Então, ele pegou 20 metros para fazer a parte externa do galpão. E quanto foi que sobrou? Sobrou 20 metros. Esse aqui foi o que sobrou. Tá? Então, se você organizar o problema certinho, for separando, anotando cada valor, com certeza você vai acertar a questão. Letra A. Questão 14. Um operador de máquina industrial está trabalhando com uma máquina própria para o transporte do asfalto produzido. Essa máquina está desregulada e vem gastando 1/4 a mais. Então, assim, se ele tivesse uma máquina normal, máquina boa, vou colocar assim, ele estaria gastando 1. O que esse 1 representa para nós? Representa o 100%. Ele estaria gastando normal, no valor correto. Só que como ele está com a máquina desregulada, ele está gastando a mais 1/4, certo? Então, se a gente fizer essa continha aqui, vai ser 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então, a máquina que ele tem está gastando 5/4, tá certo? Ela não está gastando o normal, está gastando, se a gente falar em porcentagem, 1/4 é 25% a mais. Então, tem várias formas de a gente fazer esse problema. Uma das formas é essa. Então, você pode fazer também assim: 1 mais 1 para 4, 0,25. Então, ela está gastando 1,25. Posso colocar desse jeito. Em ambas vai dar certo. Por quê? O que ele diz? Depois de um dia de trabalho, o operador constatou que foram gastos 4 metros cúbicos de asfalto. Então, com essa máquina ruim, né? Essa aqui já ficou ruim, não é mais a boa. Com a máquina ruim, ele gasta 125%, ou 1,25. Se fosse uma máquina boa, ele gastaria apenas 100%, né? Eu poderia colocar aqui como 1. Então, como ele gastou 4 metros cúbicos com uma máquina ruim e está gastando aí 125%, quantos metros cúbicos ele gastaria se a máquina tivesse boa? Aí você vai multiplicar aqui, ó. 1 vezes 4 e x vezes 1,25. 1,25x é igual a 4. Essa é uma das formas de a gente fazer. Eu prefiro utilizar a fração. E aí eu vou mostrar para vocês como é muito mais fácil com a fração. Ó, então você teria o seguinte: no lugar de usar 1,25, a gente pode usar 5/4. Tá? 5/4 é a mesma coisa aqui. Se você dividir 5 para 4, dá 1,25. Então eu vou organizar essa fração aqui. Vai ficar assim: 4, ele gasta 5/4. X, ele gasta 1. Então, eu vou ter 5/4 de x é igual a 4. Aí, esse 4 que está dividindo, ele passa multiplicando. Vai ficar 4 vezes 4 e o 5 passa dividindo. 4 vezes 4, 16. Dividido por 5. Vamos fazer aqui. 16 dividido por 5
Aqui nós vamos 3 vezes 5, 15. Sobra 1. Bota uma vírgula, põe 0. 2 vezes 5, 10. Então vai dar 3,2. Então ele teria gastado 3,2 metros cúbicos. A alternativa correta aqui, letra E. Então vamos para o próximo. Questão 15. Está na metade da prova, tá? Questão 15. Aproveita aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque aqui eu estou postando várias provas resolvidas de diversas bancas, inclusive da banca VUNESP. Para encher 3 caixas de mesma medida com concreto, um pedreiro utilizou 30 latas de areia, 36 latas de pedrisco. Lá na minha terra, no Nordeste, chama brita, tá? Aqui é pedrisco. E 15 latas de cimento. Então aqui, ó, para ele encher 3 caixas, olha só que legal essa questão. São 30 latas de areia, vou colocar como um A, de areia. 36 de pedrisco e 15 de cimento. Então se ele quisesse encher só uma caixa, como era que ficaria? Seria pegar esse valor e dividir por 3. Então eu teria 10 de areia, 12 de pedrisco de brita e 5 de cimento. E se eu quiser encher 10, eu vou ter 100 de areia, 120 de pedrisco e 50 de cimento. Essa é a proporção que nós precisamos, que é a alternativa correta, a letra A. Beleza? Vamos para a questão 16. Questão 16 vai envolver aqui razão e proporção, teorema de Pitágoras. Tá? Uma mesa retangular desenhada a seguir tem a razão de 3/5 do lado AB. Então ele está dizendo que esse lado AB, dividido pela diagonal aqui AC, a relação é 3/5. Então eu já sei que AB dividido por AC é 3/5. E aí ele me diz o seguinte: sabendo que a diagonal mede 1 metro, então eu já sei que aqui tem 1 metro ou 100 centímetros. Por que eu estou colocando 100 centímetros? Porque as respostas estão em centímetros. As medidas do lado CD, então ele quer o lado CD. Olha que legal, CD ele tem que ser igual a AB, tá? Porque ele é uma mesa retangular. Então esse lado é igual a esse. As medidas do lado CD e AD são respectivamente. Quem é AD? Esse outro pedaço aqui. Então vamos determinar primeiro CD. Para determinar CD, eu vou fazer o seguinte. No lugar de AB, eu vou escrever CD. Então eu vou ter CD dividido por AC é igual a 3/1. Como eu tenho a distância AC, então CD sobre 100 é igual a 3/5. Por que 100? De onde vem o 100? É a distância de A até C, que vale 100 centímetros. Então CD vai valer aqui para nós 300/5, que é igual a 60 centímetros. Então já tem a primeira parte que é 60. Então ou vai ser a C, ou a D, ou a E. Agora nós vamos ver o seguinte. Aqui nós vamos ter um teorema de Pitágoras, onde eu vou ter a mesa da seguinte forma. Ó. Eu tenho aqui um ângulo 90 graus. Eu tenho essa distância CD que vale 60. Eu tenho aqui que vale 100. E eu vou ter o X. Então a gente vai ter aqui, ó, aplicando Pitágoras, 100 ao quadrado, x ao quadrado mais 60 ao quadrado. Então vou ficar com x ao quadrado é igual a 100 ao quadrado menos 60 ao quadrado. Tem várias formas de você fazer isso aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou elevar 100, vou fazer 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é 100 vezes 100, que é 10.000, tá? Você faz 1 vezes 1 e coloca os zeros. Menos 60 ao quadrado, que é 60 vezes 60. 6 vezes 6, 36. Repete os zeros. Então, x ao quadrado é igual a 6.400, que seria a diferença de 10.000 menos 3.600. Agora a gente vai tirar a raiz aqui, tá? X vai ser a raiz de 6.400. Como que a gente faz aqui? Bem rápido. Esses dois zeros vão virar um zero só e a raiz de 64 é 8. Então significa que essa distância aqui tem 80 centímetros. A alternativa correta, a letra D, 60 e 80. Essa foi a questão de número 16. Agora nós vamos fazer a questão de número 17. Vamos lá. Questão número 17 é uma questão que envolve frações.
Então aqui nós temos o seguinte, deixa eu ver se eu consigo deixar só, e ficou top, é isso aí mesmo. Um jardineiro contornou o perímetro. O que é o perímetro? A soma de todos os lados. Então a soma de todos os lados desse trapézio vai ter que dar o total, vai ter que dar o perímetro. O perímetro aqui é a soma de todos os lados. Então quando você somar 1/4 de x, é 1/4, que ele falou aqui, 1/4 da quantidade de margaridas, mais 1/5, mais 1/3, mais 13, você vai ter que ter a quantidade total. Então aqui o que ele fez? Ele tinha um monte de margaridas, aí pegou essas margaridas e saiu distribuindo em frações. 1/4, 1/5, 1/3 e 13. Sempre nas questões de frações você vai ter que ter um número inteiro para poder você conseguir resolver. Então aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, x fica no cantinho dele, que é a quantidade total de margaridas, e nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar o MMC entre 4, 5 e 3, porque aqui embaixo tem um 1, tá? O MMC entre 4, 5 e 3 é por 2, 2, 5 e 3, por 2, 1, 5 e 3, por 3, 1, 5 e 1, e por 5, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Esse 60 vai vir para cá. 60 dividido por 4, 20. Então eu tenho 20x, tá? Mais 60 dividido por 5 vai dar o quê? Opa, 20 não, olha o erro. 60 para 4 dá 15. Olha o animal aqui errando, peraí. Vamos apagar, ficou até feio. Então é 15. 60 para 4 dá 15, vezes 1, 15x. 60 para 5 dá 12. Aqui vai dar 12x, mais 60 por 3, agora sim, 20, vezes 1, 20x. Mas, olha só que legal, aqui vale muito da técnica que você está utilizando. 60 por 1 dá 60. 60 vezes 13, você não precisa multiplicar agora. Deixa ele quieto aqui, deixa ele guardado. Depois a gente vai fazer, ou não, talvez a gente nem precise fazer. 60 vezes x vai passar lá multiplicando, então você vai ficar com 60x é igual 15 mais 12 mais 20, 47x, mais 60 vezes 13. Deixa ele quieto. Aqui passa por outro lado. 60 vezes 13 mantém, ó. 47. 60 menos 47 dá 13. 13x é igual a 60 vezes 13. Olha que lindo. 13 vai com 13. X é igual a 60. Então, nem sempre você tem que sair multiplicando tudo aí. Você precisa ter um pouco de técnica para fazer uma prova de concurso, tá bom? Então, aqui você tem que o x é 60. Qual que é a pergunta que ele faz? O número de margaridas que o jardineiro colocou em AD. De A até D, ele colocou 1/3 das margaridas. Então, 1/3 de 60, 60 por 3, 20. Então, temos aqui letra B. Questão número 18. Um pintor demorou 2 horas e 35 minutos para preparar a parede. Então, aqui eu tenho 2 horas e 35. Opa! 2 horas e 35 da preparação da parede. Mais 1 hora e 45 da primeira demão. Mais 12 horas de espera de secagem. Mais 1 hora e 20. 1 hora. Espera aí. 1 hora e 20 da segunda demão para concluir. Aí ele pergunta: quanto tempo deu isso aqui? Cuidado com o somatório de horas, tá? Olha só o que pode acontecer aqui. Quando a gente somar todos os minutos, nós temos que converter em horas e minutos. Então, 35 com 45 dá 80, com 20 dá 100. Só que 100 minutos equivale a 1 hora e 40 minutos. Então, você vai jogar aqui embaixo 40 minutos e vai subir 1 hora. 1 com 2, 3, com mais 1, 4, com 12, 16, com mais 1, 17. Então, foram 17 horas e 40 minutos. Cuidado com o somatório de horas que pode pegar. Questão 19. Um pedreiro precisa pavimentar uma área quadrada de 6 metros de lado
e outra retangular de 4 metros por 7. Então, ó, temos aqui o seguinte. Primeiro ele vai pavimentar uma de 6 metros de lado. Então, ela é 6 por 6. 6 por 6. 6 vezes 6, 36 metros quadrados. E tem outra aqui, ó. E outra retangular de 4 por 7. Então, você vai fazer aqui, ó. 4 por 7. No caso aqui vai ser 28 metros quadrados. Normalmente, ele demora 20 minutos para pavimentar cada metro quadrado. Dessa forma, o tempo que ele demorou a mais para pavimentar a área quadrada foi de, ó, são 20 minutos. 20 minutos para cada 1 metro quadrado. Então, quantos metros a mais tem aqui? Então, vamos fazer essa diferença. 36 menos 28. Então, presta 1 aqui, ó, fica 16 menos 8 dá 8. Então, são 8 metros quadrados. Aí você vai calcular 8 metros quadrados, quantos minutos são. Então, x vezes 1, x. 20 vezes 8, 160 minutos. Aí, esses minutos você vai converter em horas e minutos. No caso, vai ser 120 minutos mais 40. Por que 120? Porque vai dar 2 horas. Então, eu tenho 2 horas e 40 minutos. Esse aqui seria questão 19. A alternativa correta da questão 19, letra B, certinho aqui. E a questão 20, para finalizar, ele trabalha com um gráfico. O gráfico a seguir representa o número de sementes que foram preparadas para o plantio e o respectivo número de sementes que não germinaram. Então, preparou 50, não germinou 15. Preparou 60, não germinou 10. E assim sucessivamente. Analisando o gráfico, é correto afirmar que do total de sementes que não germinaram, em relação ao total de sementes preparadas para o plantio, é da ordem de. Então, ele quer saber o seguinte, as que não germinaram, então nós vamos somar aqui 15 com 10, 14, 19 e 12. 9, 18, 20. Bota o 0 e vai ao 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 não germinaram. Então, vou dividir 70 pelas que germinaram, que foi o quê? 50, mais 60, mais 90, mais 80, mais 70. 0, 11, 20, 28, 35. Então, 350 foram a quantidade de sementes. 70 não germinaram. Então, vamos simplificar aqui. 7 por 7 dá 1. 35 por 7 dá 5. Então, a cada 5 sementes, uma não germinou. Então, a relação aqui é 1 para 5. Certo? Analisando o gráfico, é correto afirmar que do total de sementes que não germinaram, em relação ao total de sementes preparadas. Então, uma não germinou para 5 que foram preparadas. Essa era a conta que ele queria. Alternativa correta, letra E. Eu sou o professor Tiago Gomes, espero que você tenha compreendido todas as resoluções. Na descrição desse vídeo eu vou deixar aí uma chave Pix, caso você tenha interesse em fazer uma doação para ajudar o canal, para melhorar, comprar equipamento e também o professor. Vejo você na próxima.